E aí, pessoal, tá curtindo a nossa página? Não deixe de seguir a gente, é importante seguir e marca aquele sininho ali também para toda vez que tiver vídeo novo você não vai perder nada, tá bom? Curto com a tua colaboração. Um abraço! E aí, pessoal, vamos dando continuidade ao nosso curso, o mini curso de tratamento da hipertensão arterial. Para quem perdeu as aulas anteriores, é só buscar lá no canal do YouTube, tá tudo lá, tá bom? Hoje a gente começa o tratamento farmacológico da hipertensão arterial. Vamos discutir o uso dos IECAs e dos BRAs. IECA, inibidor da enzima de conversão da angiotensina, e o BRA, bloqueador do receptor de angiotensina 1, tá certo? São as drogas que são... Não é à toa que a gente começa a falar por essas drogas, que são as drogas que são mais utilizadas no tratamento da hipertensão, e não é à toa que ela é mais utilizada. É uma droga que é muito boa, muito segura, muito estudada, e por isso que ela acaba tendo uma certa preferência no tratamento da hipertensão arterial. Hoje em dia, a não ser que haja alguma contraindicação, não tem motivo para o seu paciente não estar usando um IECA ou um BRA, tá certo? Benefícios. Vamos pontuar agora inicialmente os principais benefícios com relação ao uso dessas drogas. Primeiro, tem estudo mostrando com BRA, de todas as classes antihipertensivas é que tem menor taxa de descontinuação. Então, a adesão ao seu paciente é melhor. Reduzem albuminúria. O paciente que já está apresentando algum grau de albuminúria, para quem não sabe, quando eu tenho albuminúria, eu tenho aumento da excreção de albumina no rim, significa que eu tenho um grau de agressão renal. Então, já configura como uma lesão de órgão-alvo. Nesse paciente, o uso do IECA ou do BRA reduz o grau de albuminúria. Então, pode regredir esse quadro, especialmente quando está numa fase ainda de microalbuminúria, tá certo? São drogas que têm que ser utilizadas nesse subgrupo de pacientes. Em pacientes tanto diabéticos como não diabéticos, ajudam a reduzir a progressão para a doença renal crônica. Então são drogas que também têm benefício do ponto de vista, outro benefício renal. Além disso, redução e progressão para outras lesões de órgão-alvo, como por exemplo a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Se o seu paciente tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, tem que usar IECA ou BRA. Então, tem que estar na lista lá, não pode esquecer dessa medicação. Outra coisa, redução da incidência de fibrilação atrial. A hipertensão arterial, conforme ela vai progredindo, a própria hipertrofia, o que leva? Ela leva a um enrijecimento da parede do VE e começa a gerar sobrecarga atrial. O átrio ele começa a ficar mais necessitando mais da contração atrial, não é à toa que no hipertenso que surge B4, então o átrio ele vai ficando mais sobrecarregado, uma hora ele começa a dilatar, então o paciente tem maior risco de evoluir para fibrilação atrial. Então já tem estudo demonstrando que o IECA e o BRA reduzem a incidência de fibrilação atrial. Pós-infarto, fundamental, especialmente no paciente que fez disfunção. No paciente que fez disfunção, indicação 1A. Mas mesmo no paciente sem disfunção, está indicado o uso do IECA ou do BRA também no pós-infarto, por questões de remodelamento ventricular, tá certo? Lembrando que essas duas medicações não podem ser utilizadas em conjunto, eu vou utilizar uma medicação ou outra. Classicamente, os IECAs são drogas que são muito mais estudadas do que os BRAs. Os dois são amplamente seguros. Eu, particularmente, se você for olhar do ponto de vista de fisiopatologia, de mecanismo de atuação de ambas as drogas, os IECAs têm os efeitos benéficos adicionais, especialmente quando eu falo de metabolismo de bradicininas. Quando eu falo em hipertensão arterial, os dois são muito similares, mas quando eu levo para hipertensão, para insuficiência cardíaca, por exemplo, o IECA já tem algum grau de superioridade, tá certo? Eu recomendo que você comece o uso com IECA e você só passar por BRA se o paciente tiver algum efeito colateral com o uso do IECA, que o principal efeito colateral que motiva a troca é tosse, tá bom?
Se o paciente não tossir, não tiver nenhum efeito colateral desse tipo, pode manter o uso do IECA, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que é um pouco mais complicada com o IECA é o risco de angedema. O angedema ele é raro, ele é mais comum em negros de origem africana, mas o risco de angedema acaba sendo maior no IECA. Tanto que o paciente que fez angedema em qualquer momento, você não pode utilizar os IECAs. Contraindicações ao uso dessas drogas. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Toda vez que você começa IECA ou BRA, é esperado uma piora da função renal, tá bom? Nada preocupante. Você vai monitorando isso, porque se ela estivesse piorando muito a função renal, você pode estar diante de uma estenose bilateral de artéria renal, tá bom? Então, e você tem que partir para esse grau de investigação. Mas algum grau de elevação de ureia e creatinina é esperado nesses pacientes. Contraindicações. Contraindicação absoluta ao uso dessa droga. Gravidez, grávida não tem como, não vai poder usar IECA ou BRA relacionada a malformação fetal, malformação do rim fetal, não pode. Como eu já tinha falado, angioedema prévio, angioedema não tem como fazer, tá bom? Você pode até utilizar o BRA, mas o IECA não. Hipercalemia, potássio alto. Potássio alto você não vai poder utilizar também essa classe de drogas. E no paciente que sabidamente já tem estenose bilateral de artéria renal, tá certo? Às vezes você não tem um diagnóstico na mão, mas quando você começa a medicação, a creatinina vem subindo, então você liga um alerta. Esse paciente provavelmente pode ter estenose bilateral de artéria renal. Posologia. O arsenal terapêutico a respeito dos IECAs e dos BRAs é gigantesco, né? O mercado disponibiliza várias formulações de dose única ou de várias tomadas durante o dia. A decisão de qual droga você vai utilizar tem que se basear nas questões financeiras do seu paciente, sem dúvida, né? Algumas delas estão disponíveis na farmácia popular, você tem que levar isso em consideração. Se você está atendendo uma população mais humilde, isso deve ser considerado. Qual é a posologia disponível na farmácia popular? Eu vou colocar uma tabelinha aqui, justamente pontuando quais são as formulações disponíveis, o número de tomadas, e a decisão acaba sendo sua, né? Sempre preferir formulações que tenha uma tomada diária, tá bom? E é basicamente isso que é importante falar sobre os IECAs, tá bom? Não deixe de seguir nosso canal, marca o sininho lá, tá bom? Se inscreve no canal e divulga para os amigos. Estamos crescendo e precisamos da ajuda de vocês para crescer ainda mais, para continuar fornecendo cursos para vocês, tá bom? Grande abraço, conto com vocês aí. Abração!